Ô professor, o senhor comentou sobre essa provocação, né, que o STF ele é provocado, mas a gente ouve muitas críticas, tanto do presidente quanto de apoiadores e pessoas ligadas a ele, que o STF estaria com algum tipo de ativismo, né, contra o presidente ou contra o grupo político composto ali pelo presidente, fazendo movimentações a respeito de apoiadores nas redes sociais, retirando postagens, retirando canais, enfim. Como que o senhor avalia essas acusações até de ativismo, né? O presidente fala que quem legisla, quem faz as leis é o executivo e o legislativo e que o STF deveria cumprir o seu papel de jogar nas quatro linhas da Constituição, mas segundo ele, isso estaria passando algum tipo de limite. O senhor avalia que isso existe mesmo? O senhor vê algum tipo de ativismo, algum tipo até de desrespeito à Constituição ou desrespeito às legalidades ali por parte, não da instituição como um todo, mas por uma parte ou outra ali dos ministros? A gente sabe até que o presidente cita nominalmente alguns dos ministros, mas o senhor vê algum tipo de exagero por parte de um ministro ou de outro, professor? Não vejo. Não vejo. O ativismo judicial é um fenômeno que existe. E ele já vem há muito tempo, muito antes, inclusive, do governo Bolsonaro, ele já vem sendo trabalhado, pesquisado e debatido. Nós temos alguns casos em que o ativismo se revelou. Eu posso dar um exemplo, quando anos atrás houve um questionamento para o Tribunal Superior Eleitoral sobre a barreira partidária. E aí o Supremo, ao responder, o TSE, ao responder à consulta, foi além do que havia sido questionado. Isso é um caso típico de ativismo. O que ocorre hoje são decisões, especialmente no que tange a questão desses, entre aspas, influenciadores, que têm os seus canais bloqueados, porque eles violam direitos de terceiros, em tese, não estou falando de nenhum caso em particular, mas violam direitos de terceiros quando partem para as ameaças, para as ofensas. Então, é a tal discussão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Nenhum direito fundamental é absoluto. Isso é lição básica nas faculdades de direito. Quando eu exerço o meu direito à liberdade de pensamento, eu devo exercê-lo com responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, atacar algum profissional da mídia, algum político, algum empresário ou qualquer líder comunitário pessoalmente ameaçá-lo. Nisto, a liberdade de expressão começa a sofrer uma distorção e violar a honra subjetiva ou a segurança pessoal de outra pessoa. E, neste momento, o direito à liberdade de pensamento, ele sofre uma restrição. Nada mais do que o pensamento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal nesses casos. Por exemplo, com ameaças pessoais a ministros do Supremo ou a qualquer outra autoridade. Isso não pode acontecer. Quanto a um ponto muito interessante da sua pergunta, de que só o executivo e o legislativo faz a lei, esta é uma afirmação política ou que demonstra falta de conhecimento do funcionamento das instituições. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário brasileiro, assim como em outros países, possui decisões que a gente chama de repercussão geral, decisões que valem para o país todo. E isso não deixa de ser uma influência do sistema saxônico no qual os juízes fazem as leis. E nós temos isso previsto na nossa Constituição. Mas não significa que o Supremo vem substituindo o Poder Legislativo. E vou dar até o exemplo aqui. Nós temos um caso que já está há 5 anos no Supremo Tribunal Federal, em que se pede a legalização do aborto, e que o Supremo não decide. E por quê? Porque o Supremo entende que é o Poder Legislativo que deve tratar de assuntos como esse, por exemplo. Então, só para deixar mais uma situação clara de que o Supremo, ao meu ver, tem jogado, sim, dentro das linhas da Constituição.